Não existe exercício somático. Eu vou te contar nesse vídeo o porquê e te mostrar qual é a verdadeira aplicação de uma abordagem somática. Olá, seja bem-vindo ao canal Inner Balance. Eu sou Gabriele Maroso, instrutora de base do método, e tô aqui para te explicar por que não existe um movimento, um exercício somático. A primeira premissa para a gente pensar nisso é que a gente não pode pensar o corpo de forma mecânica ou como se ele fosse uma engrenagem ou uma máquina, e sim pensar o corpo como um corpo vivo, um corpo biológico. A partir dessa primeira perspectiva, a gente vai descartar propostas que são puramente mecânicas, que vão pensar que um movimento específico ou um movimento, um exercício único vai ter a potência de trazer benefício para um corpo que é tão complexo, que é um corpo vivo, um corpo biológico que se relaciona e que se constrói a partir dessas relações internas e externas. Pensando nisso, a gente deixa de pensar em algo como um exercício que vai precisar fazer uma execução com um certo número de repetições, numa organização específica, e sim vai começar a pensar numa estratégia. E essa estratégia, ela visa trazer uma relação do corpo com o movimento, da pessoa desenvolver a sua autonomia, o seu autoconhecimento e automaticamente uma autorregulação desse corpo. Bom, gente, para exemplificar essa diferença entre exercício e abordagem somática, eu vou trazer um movimento para a gente pensar aqui, que é o movimento de se agachar, um movimento simples que está em diferentes contextos de práticas corporais, e que é importante que ele tenha uma função para o aluno no dia a dia dele. Mas antes da gente ir para a prática de verdade, eu vou pedir para você se inscrever no canal para continuar a estar aqui com a gente nessas discussões e nesse pensamento que tem uma perspectiva mais somática, que tem uma perspectiva da biotenseguridade, e a gente sempre construir mais movimento, mais saúde e função para os corpos dos nossos alunos e dos nossos pacientes. Bom, pensando no movimento de agachar, né? Se eu for pensar nele simplesmente como um movimento, como um exercício, eu vou pedir para o meu aluno colocar os pés com os dedos apontados para frente, minimamente fazer essa organização. Vou pedir para ele levar o quadril para trás e direcionar as mãos até o chão, pensando que a coluna tem que ficar ereta, e eu volto esticando o corpo. E vou repetir esse movimento algum número de vezes. Se eu precisar, vou fazer alguma correção no meu aluno, se eu percebo que ele fez algum movimento que eu considere que está fora do formato que eu estou propondo. Penso que isso é uma proposta mais mecanicista, né, que vai olhar para o corpo na sua organização a partir da biomecânica, ou a partir dessa proposta de exercício mesmo. Se a gente for pensar no mesmo movimento dentro de uma abordagem somática, antes mesmo de propor esse movimento para o aluno, eu vou tentar organizar esse corpo. Então eu vou, por exemplo, trazer a atenção dele, a percepção dele para a organização dos pés, joelhos, quadril, postura, não no sentido de corrigir algo, mas de trazer a atenção e perceber como isso está se organizando agora. E pensando que os corpos são plurais e se organizam de formas diferentes, né? Dependendo se eu tenho um aluno que tem uma organização que é um pouco mais colapsada, né? Um corpo que está mais aqui, eu vou tentar trazer imagens, por exemplo, de oposições, dele empurrar o chão, pensar que o pé entra no chão, a cabeça fica leve, o corpo se expande mais para o espaço de forma tridimensional. Ou se for um aluno que está muito aqui, eu vou trazer imagens para ele aterrar, comandos para que ele, né, deixe os destravar os joelhos, trazer os pés afundando no chão, trazer peso para esse corpo e tirar os excessos. Então isso já vai começar nessa diferenciação, né, de você modular a sua condição e a proposta de organização do corpo a partir do que o seu aluno está trazendo como informação, como construção do seu próprio corpo. A partir do momento que eu tive esse primeiro momento, esse lugar de se perceber e se organizar,
eu vou começar a conduzir ele dentro do movimento, né? Ou eu posso até trazer outras propostas que vão fazer ele se relacionar com esse movimento. Mas como aqui a proposta é um vídeo curtinho, vamos direto para o movimento. Então, eu vou pedir para o aluno levar o quadril para trás, como se ele estivesse sentando num banquinho lá atrás, e à medida que o quadril vai indo para trás, para ele perceber para onde a cabeça está se direcionando. E na hora que o quadril voltar novamente em cima dos pés, perceber para onde a cabeça automaticamente se organiza. E na hora de repetir o movimento, tentar aprofundar camadas de percepção dentro dessa percepção de quadril e cabeça. Por exemplo, eu posso dar lupas diferentes dentro dessa proposta do agachar. Eu posso dar uma lupa para o pé, posso dar uma lupa para o quadril, posso dar uma lupa para a organização do eixo, eu posso dar uma lupa para a relação com o espaço. Aqui eu estou querendo dar a lupa na relação de distanciamento e de contrapeso entre cabeça e quadril. Então, nesse processo dele levar o quadril para trás, ele perceber como que esse corpo automaticamente está se organizando e, durante a repetição, dar estímulos para que ele encontre, por meio da sua experiência de repetir o movimento, formas para deixar o movimento mais leve, mais fácil de fazer, sem se preocupar se tem um lugar exatamente correto para ele fazer esse movimento. Então, eu posso falar para ele sentir que a frente do quadril ele faz uma cava, que ao topo da cabeça ele se expande num direcionamento em oposição aos pés, mas na hora que o quadril está lá atrás, esse direcionamento se inclina para frente e para cima. Dá peso para os braços, ao mesmo tempo que percebe que os ombros estão largos e se afastam. As possibilidades dessa proposta, elas são infinitas. Tudo também depende de como o aluno vai estar dando a resposta corporal dele dentro dos comandos que você está propondo. Mas eu acho que aqui a gente já consegue perceber que não é sobre fazer um movimento, fazer um exercício que vai ser somático, mas sim pensar numa estratégia do que eu quero com esse movimento, de como que o meu aluno vai se relacionar com ele, por que eu estou dando um agachamento para esse aluno, qual é a necessidade dele fazer esse movimento, o que eu quero que ele entenda e perceba corporalmente a partir desse movimento, do que simplesmente fazer um checklist dos movimentos que o meu aluno tem que fazer toda a aula. Bom, gente, espero que esse vídeo tenha te instigado a pensar de uma forma diferente na sua prática clínica. Deixa aqui nos comentários se faz sentido para você, se você segue mais ou menos esse tipo de pensamento, ou se não, se você acha que é melhor ter um roteiro de exercícios que vão sempre funcionar e você sente que isso tem um resultado ou não. A discussão é sempre bem-vinda para a gente pensar e estruturar novas formas de cuidar do corpo dos nossos alunos e dos nossos pacientes. Se você gostou do conteúdo, curte, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão!